Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade às nossas reuniões doutrinárias da Casa da Esperança. Para começarmos a atividade, vamos elevar o nosso pensamento em oração. Senhor Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Permite-nos nessa noite a presença dos Teus mensageiros, iluminando a cada um de nós, nos dando a inspiração necessária para entendermos as lições que nos deixastes e que tanto nos serve de alívio para prosseguirmos na jornada com firmeza, com esperança, com determinação. Que os Teus mensageiros possam nos envolver em harmonia, tranquilidade, enchendo os nossos corações de muita paz e de muito amor. Que o Senhor nos abençoe e que assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem se elevar será rebaixado. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que, se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus capítulo 18, versículos 1 a 5. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres? Respondeu ela: Dize a estes meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo, Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Ele lhes disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice. Mas, pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isto é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam seus vassalos, e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, este seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Nós vamos utilizar esse trecho do Evangelho para a nossa reflexão de hoje, né? E eu vou começar reforçando o que está nessa segunda parte, no final. Quando Jesus nos coloca dentro do seu conceito que quem quiser ser o maior, é necessário fazer-se o menor, ser o servidor. E muitas vezes até esquecendo-se de si próprio em função dos outros, né? Mateus, no início desse texto, ele se refere à imagem de uma criança. E usa isso como símbolo de humildade, de simplicidade, de pureza, né? Como aquele ser que ainda está em formação, que ainda tem muito o que aprender, precisa crescer e tem muito o que aprender. E, sobretudo, para esse aprendizado, ele precisa de todos que estão à sua volta. Afinal de contas, nós sabemos que de todos os animais, o ser humano é aquele que mais tempo leva até atingir a sua maturidade, até ter essa liberdade de poder conduzir-se a si próprio, né? Então, esse tema ele é tratado no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse no início, que trata de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas traduções, esse termo pobres aparece como humildes, seria, portanto, humildes de espírito, né? Mas, pobre, por que Jesus usa esse termo? O que é que ele quer nos colocar, nos alertar dentro da sua mensagem, utilizando esse termo pobre de espírito, né? Porque na realidade o que é o pobre? É aquele para quem falta alguma coisa, não tem tudo. Em geral tem só o necessário, não tem o supérfluo. Por isso o Evangelho coloca essa expressão aí no sentido de ser alguém simples ou de pouca ambição, né? Ou humilde. Então seria pobreza de espírito, humildade de espírito ou humildade de coração, né? O que quer dizer modéstia, simplicidade, pureza. E Jesus sempre nos alerta para a necessidade de estarmos desenvolvendo essas virtudes ou essas qualidades, mas desenvolvendo de fato em nosso coração. Porque se nós observarmos,
Muitas vezes tem pessoas que à primeira vista nos encantam pela sua aparente, digamos assim, simplicidade, né? Em função da profissão que ocupa, da maneira como se comporta, enfim. Tem pessoas que parecem uma doçura, que são humildes até no falar, mas que com a menor contrariedade deixam aparecer toda a sua arrogância e toda a sua prepotência. Então tem que ser efetivamente humildes de coração, um sentimento interior saindo do próprio indivíduo. Mas vamos voltar à expressão pobre de espírito, né? Por que Jesus utilizou esse termo? Porque a eles é que ele concedia essa bem-aventurança, ou porque a eles é que ele prometia o reino dos céus. Para entendermos isso, vamos primeiro perceber o contexto em que Jesus estava inserido naquela época. Ele falava indistintamente a todas as pessoas, independente do seu grau de evolução, seja intelectual, financeiro, moral, independente dos cargos ou das funções que as pessoas exerciam na sociedade naquele instante. Mas quem é que efetivamente buscava Jesus? Quem é que procurava entender, perceber a sua mensagem? Quem eram as pessoas que iam até eles para ouvir os ensinamentos que ele tinha a colocar? Eram as pessoas que tinham pureza no coração, que não resistiam aos novos ensinamentos, muito pelo contrário, eram aquelas pessoas que estavam ávidas a aprender alguma coisa de nova e, sobretudo, trazer esse aprendizado para a sua prática no dia a dia. Por outro lado, existiam os fariseus, os estudiosos da lei, que resistiam a esses ensinamentos ou a esse aprendizado. E qual a razão disso acontecer? Pelo orgulho. Afinal de contas, eles se achavam conhecedores de tudo, eram naquela época os doutores da lei. E o que era que o filho de um carpinteiro teria para ensinar a eles? Eles se consideravam que detinham todo o conhecimento da época. Por isso seria muito difícil para eles se colocarem nessa condição de ser um aprendiz, pelo orgulho e pela vaidade, né? Então, seria muito complicado eles perceberem que estavam ainda presos só àquelas lições que eles conheciam e entenderem que tinham algo de novo que podia construir nesse seu aprendizado. Eu vou buscar aqui lembrar a parábola do moço rico para que a gente possa fazer um paralelo e entender também essa questão que Jesus coloca dos pobres de espírito e a promessa do reino dos céus para eles. Todos nós conhecemos essa parábola, né? Quando aquele moço rico procura Jesus, diz que quer segui-lo e pergunta o que é que deve fazer. E o que é que Jesus responde? Vende todos os seus bens, reparte com os pobres para me seguir. E aquele jovem saiu dali triste, porque ele percebeu que não podia atender a essa solicitação. Ele tinha muitas propriedades e não podia se desfazer delas, né? E nós vamos usar essa parábola para entender o pobre de espírito também, fazer esse paralelo, como eu disse. Muitas vezes nós não nos dispomos a seguir Jesus porque nós temos grandes propriedades. Mas observe que eu não estou falando aqui no sentido material, não estou falando da riqueza material, de dinheiro, de bens imobiliários, até porque muitos de nós poderiam dizer que não somos possuidores dessas propriedades. Eu estou me referindo a outro tipo de propriedade. Nós temos grandes propriedades, como por exemplo, ideias preconcebidas, que nos impedem de abrir a nossa mente e sobretudo o nosso coração para refletir sobre um outro aprendizado, sobre um outro ensinamento, sobre algo de novo que podemos conhecer, né? Que possa vir a complementar ou a modificar aquilo que nós achamos que já conhecemos de tudo. Então, não nos damos essa possibilidade de refletir a respeito de um novo ensinamento, tá? Então, Jesus mostra com essa expressão pobre de espírito que aqueles que teriam acesso efetivamente ao reino dos céus seriam as pessoas que pudessem se dispor a buscar e a entender e, sobretudo, a praticar esse novo aprendizado. Porque, de fato, só as pessoas humildes estariam mais aptas, ou pelo menos mais disponíveis, digamos, a receber esse novo ensinamento e trazer para o seu dia a dia. Mas vamos falar um pouquinho dessas duas posições que se contrapõem dentro desse ensinamento de Jesus: o orgulho e a humildade. O que é que seria o orgulho? Um sentimento de dignidade pessoal, um conceito elevado ou exagerado de si próprio. Orgulho seria uma soberba, um sentimento da própria grandeza existente no íntimo de cada um do ser. O Evangelho vai nos alertar: o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar
e a vos considerardes, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Então, o orgulho é o quê? Esse sentimento de superioridade em relação às outras pessoas, que muitas vezes leva o indivíduo a tratar com desprezo os seus semelhantes. Ney Preto, no livro Manual Prático do Espírita, ele vai nos dizer quais são as principais características de um indivíduo orgulhoso, né? Então ele nos coloca, é aquele indivíduo que tem amor próprio acentuado, reação explosiva a qualquer crítica. Se alguém lhe faz uma crítica, às vezes você está achando que eu estou errado, porque orgulhoso nunca vai estar errado. Necessidade de ser o centro das atenções. Não aceita a possibilidade de estar errado. É aquele indivíduo que se acha sempre infalível. Menospreza as ideias dos outros. Ao ser elogiado, enche-se de presunção, né? E fica envaidecido por aquilo que ele acha que sabe. Preocupa-se demasiadamente com a aparência exterior, com a posição social, com o prestígio na sociedade, na comunidade que ele habita. Acha que todo mundo deve girar em torno de si. Dentre outras características que Ney Preto nos coloca, que eu não vou nem detalhar mais para a gente não se identificar tanto, né? Mas em geral, esse orgulho ainda tem uma outra questão, outro problema. Quando se manifesta, ele vem associado à vaidade, né? E aí o indivíduo termina por evidenciar suas qualidades cada vez mais, sejam intelectuais, sejam físicas, sejam sociais, seja em termos dos cargos de destaque que ele ocupa. E quando ele associa o orgulho e a vaidade, muitas vezes se torna um indivíduo egoísta. Aí forma uma trindade, né? Que parece que um defeito só é pouco para a gente. Daí o cuidado que nós devemos ter ao exercermos, né, nosso dia a dia, a nossa vivência, para não nos deixarmos levar por esses elementos que se caracterizam ou que levam a nos fazer um indivíduo orgulhoso. O que seria um exemplo clássico, né, de orgulho, de pessoas orgulhosas? Eu vou começar lembrando um pouquinho da nossa infância, né? Quem é que não se lembra daquela frase, espelho, espelho meu, há alguém mais bonita do que eu? Motivo de orgulho, né? Um filme que passou há algum tempo, que fez muito sucesso na época, não sei se todos se lembram ou conhecem, O Diabo Veste Prada, com aquela empresária, né, super rigorosa e que sempre gostava de humilhar as pessoas que com ela trabalhavam. Quem é você para falar comigo assim? Quanto orgulho a gente às vezes carrega quando coloca essas palavras, né? E tem um que eu gosto muito, gosto não, que eu coloco muito como um símbolo efetivo de uma manifestação de orgulho, né? Você sabe com quem está falando? O que é que isso representa para a pessoa que diz, né? Como é que a pessoa que diz, né, se sente? Que tipo de poder ela exala quando coloca esse tipo de frase, né? Quando usa essa posição. Você sabe com quem está falando? Que superioridade ela assume. Tem uma palestra de Leandro Carnal, que ele, citando Cortella, ele disse que a única vez que nós podemos utilizar essa expressão, sem ter problema nenhum, é quando estivermos no estágio final do Alzheimer, né? Porque na realidade a gente está pedindo, pelo amor de Deus, quem é que eu sou? Você sabe quem eu sou? Me ajude a me descobrir quem é que eu sou, né? Mas enfim, então isso é a manifestação total do orgulho que podemos carregar em determinadas situações. Nós sabemos que para a igreja a soberba, o orgulho, é um dos chamados pecados capitais, né? Só para a gente lembrar, os outros são a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja e a preguiça. Esses formam então os 7 pecados capitais. Mas Tomás de Aquino, ele colocava à sua época que o orgulho é um pecado tão grande que ele deveria ser tirado dessa série. Ele deveria ser tratado de uma forma diferente, de uma forma especial. Então, ele acrescenta a vaidade para formar os 7 pecados capitais. Ele diz que a soberba ou orgulho é um pecado supracapital. Um outro teólogo da antiguidade afirmava que, na realidade, o orgulho era a posição que mais ofendia o amor. Se o amor é o maior mandamento, o orgulho seria aquele que mais se contrapõe a essa prática. E, falando em contraposição, para que a gente possa vencer essa situação de orgulho, o que é que a gente pode colocar como uma virtude que vai abafar esse outro sentimento? É a humildade.
A humildade é a virtude que nega o orgulho. À medida que o indivíduo evolui moralmente, ele vai percebendo que deve, aos poucos, ir se afastando ou se despojando do orgulho que tem no coração, dando lugar ao crescimento, ao desenvolvimento da sua humildade, né? Mas enquanto o orgulho dominar, vão permanecer vários vícios e vai ser difícil se desenvolver outras virtudes no ser humano. E o que é então essa humildade? Vamos falar de humildade então, que é mais interessante, o que se contrapõe, o que nós precisamos desenvolver para se contrapor a essa possível existência do orgulho em nossos corações. O que é então a humildade? Paulo Júnior vai nos dizer que humildade é a virtude que nos dá o sentimento que é isento da ganância do poder. Seria, portanto, modéstia, simplicidade, né? Liberdade espiritual que não se submete ao jugo de paixões desenfreadas do poder de mando e domínio. A humildade, portanto, seria a virtude que conduz o indivíduo à consciência de suas próprias limitações, não é? E a gente percebe que todo sábio é humilde. Por quê? Porque ele sabe que ainda sabe muito pouco do tudo que ainda tem que aprender na vida e no universo. Vamos lembrar de Sócrates, o pai da filosofia, o filósofo grego que viveu 500 anos antes de Cristo. E ele nos declarou não saber tudo, né? Ou não saber absolutamente de tudo. Apesar de toda a sua sapiência, né? Ele coloca, ou melhor, em função, a partir de ser de fato um sábio, ele nos coloca isso. O modelo do sábio, ele nos disse: eu sei que nada sei. E isso é interessante a gente perceber, né? Porque a partir daí a gente se coloca aberto a um novo aprendizado. E tem um determinado autor que ele diz que a partir do momento que a gente assume essa postura de perceber que não sabe tudo, a gente já está em vantagem em relação a outras pessoas. Por quê? Porque a gente se coloca na possibilidade de aprender o novo. O indivíduo que acha que já sabe tudo, ele não vai estar aberto ao novo aprendizado. E aí vai ficar sempre naquela mesmice que ele já aprendeu, sem permitir crescer, sem permitir o seu desenvolvimento. Mas é interessante também a gente destacar uma coisa. Quando a gente fala da necessidade de ser humilde, a gente não pode confundir humildade com tolice ou com subserviência, né? Cortella nos diz que o indivíduo subserviente, ele se diminui, ele se enfraquece. O humilde é aquele indivíduo que sabe que não sabe tudo, que ainda não cresceu o suficiente, que ainda tem muito caminho a percorrer no seu desenvolvimento. E por isso é que ele vai estar aberto ao novo aprendizado. Joana de Ângeles vai nos alertar dizendo: mas não penses que a humildade é menosprezo, desconsideração por si mesmo, subalternidade, escondendo conflitos de inferioridade. A verdadeira humildade permite o autoconhecimento em torno dos valores que são legítimos no ser, sem os exaltar, nem se engrandecer, compreendendo o quanto ainda necessitas para atingir o ideal, tendo o prazer de sacrificar-se pelo conseguir. Segundo os estudiosos, a palavra humildade vem do latim humilitas, que é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações, como eu já falei antes, conhecer as limitações e fraquezas e, sobretudo, agir de acordo com esta consciência. Ser humilde não significa se rebaixar. Às vezes a gente confunde muito e coloca a questão da humildade como humilhar-se, que não tem nada a ver. O humilde, ele reconhece a sua limitação, mas ele, sobretudo, sabe que pode e que ainda vai crescer. Ser humilde não é ser ignorante. É saber que ainda não se sabe tudo e que precisa melhorar. E, sobretudo, não exaltar as suas qualidades, não exaltar tudo aquilo que ele já conseguiu alcançar. Temos que perceber também que humildade, ela não se apresenta por fora. A humildade é um estado de alma. Por isso que Jesus coloca pobre de espírito ou humilde de espíritos, humildes de coração. Muitas vezes, quando nós vemos uma pessoa mal vestida, com semblante sofrido, com um modo simples de viver, a gente vai logo colocando essa pessoa como uma pessoa humilde, vai dando a ela uma característica de ser um indivíduo humilde. Mas o exterior nem sempre representa aquilo que nós trazemos no coração. É preciso verificar o seu verdadeiro sentimento, é preciso verificar como está de fato a alma daquele indivíduo. Muitas vezes ele pode ser pobre, mas invejar, por exemplo, o rico. E nesse sentido ele vai ser muito orgulhoso ou muito mais orgulhoso do que pessoas que têm posses em abundância, não é? Mas a gente fala de orgulho, fala de humildade, e aí vamos trazer isso para a nossa prática.
para nossa análise, vamos pensar em nós mesmos. Nós estamos sendo orgulhosos ou estamos sendo humildes na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso comportamento? Eu vou julgar a mim mesmo, não vou colocar, fazer julgamento de ninguém. Eu vou me julgar dentro da humildade que me caracteriza, porque eu sou uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa extremamente humilde. Não sei se me fiz entender, eu vou repetir. Na realidade, eu tenho orgulho da minha humildade. Aí matou, Dominguinhos tem uma música que diria assim, Aí matou. Como é que o indivíduo pode ter orgulho da humildade? Como é que esses dois sentimentos podem estar unidos, Já que eu lembrei do Dominguinho, eu vou lembrar de uma outra canção. Tem uma canção popular que diz: o homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo, não diz. Então, na realidade, o verdadeiro humilde, ele não percebe que é, ele não sabe que é. Para saber, ele estaria usando a humildade apenas como uma máscara, apenas por se fazer reconhecer como tal. Então, o humilde não sabe que é. Quem percebe são as outras pessoas que com ele convivem, porque para ele, aquela atitude, aquele comportamento é uma coisa tão natural que ele não define dessa maneira. Então, ele age naturalmente com humildade e nunca poderia, então, se afirmar dessa maneira tão peremptória, que ele é humilde. Não, ele vivencia esse sentimento no seu coração como uma prática comum para a sua vida. Podemos pensar e lembrar o exemplo de várias pessoas que nos mostraram assim a verdadeira grandeza da humildade, Poderíamos falar de Francisco de Assis, Paulo de Tarso, depois da sua transformação, Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier, a nossa querida irmã Dulce, hoje a Santa Dulce dos pobres, relembrando aquele episódio que muitos de nós conhecemos, que ela vai solicitar uma contribuição e o indivíduo cospe na sua mão. Ela diz: esse é o meu, é o que eu mereço, agora me dá aqui o que eu preciso para os meus pobres. Na realidade, no nosso patamar, esses são grandes exemplos que a gente deve almejar, alcançar, ou deve ter como um elemento que vai guiar a nossa caminhada. Mas na realidade, no patamar de evolução que nós estamos, nós somos tanto humildes como orgulhosos. Às vezes nós nos comportamos de um jeito ou de outro, Tem pessoas que são mais orgulhosas, outras que são mais humildes, enfim. No nosso dia a dia nós temos essas duas faces. O que nós precisamos é compreender que não podemos ser orgulhosos. O nosso conhecimento diante de tudo aquilo que o universo oferece, que está à nossa disposição, ainda é muito pouco. Ainda temos muito a crescer. Ainda temos muito a aprender. O Evangelho vai nos alertar: sem humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Não existe um amor perfeito, um amor completo, se não tivermos humildade no coração. E o que é que a gente pode fazer para cultivar essa humildade? Para transformar possível orgulho que ainda exista em nossos corações e sermos uma pessoa humilde. Vamos mais uma vez recorrer a Ney Prieto. Na primeira parte do livro ele nos fala dos vícios e na segunda parte ele vai nos falar das virtudes que devemos conquistar. E aí vai nos colocar de que forma podemos cultivar a humildade e rebater o orgulho que ainda temos no coração. Ele nos diz: refrear os ímpetos do alto valor excessivo, aplicar o princípio de que a verdadeira sabedoria é perceber que pouco sabemos, aceitar com respeito e igualdade as opiniões diversas, mesmo que essas opiniões contrariem as nossas certezas, ouvir com atenção e paciência, vigiar nosso entusiasmo para não confundir-se com vaidade, valorizar o trabalho em qualquer função que estejamos exercendo, verificar que pobreza de espírito não é desmazelo nem falsa modéstia, evitar ostentação ou espera de reconhecimento. Se trouxermos essas atitudes para o nosso dia a dia, pouco a pouco vamos conseguir construir essa transformação, nos afastar do orgulho que tanto dificulta a grandeza do amor em nossos corações e nos fazermos cada vez mais humildes nessa direção, lembrando que eu coloquei anteriormente, como um sentimento interno, como algo que faça parte do nosso dia a dia de uma maneira natural. Aí estaremos verdadeiramente no caminho para adquirir essa qualidade que Jesus coloca, no caminho de sermos também incluídos entre esses bem-aventurados que Jesus nos traz dentro da sua mensagem.
fazendo uma análise assim, talvez comparativa do que é que seria o comportamento de um indivíduo humilde e de um indivíduo orgulhoso, até para que a gente possa balizar essa nossa busca da transformação, da nossa evolução, poderíamos dizer, quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, ela diz, eu me equivoquei, porque ela sabe que pode fazer diferente, a sua intenção é aprender, é crescer. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete o erro, diz, não foi culpa minha, porque ela se acha acima de qualquer suspeita. A pessoa humilde, ela respeita os que lhe são superiores e procura aprender, crescer um pouquinho mais com eles. A orgulhosa resiste aos seus superiores e trata, muitas vezes, de colocar defeito em todos eles. O humilde sempre faz algo mais do que aquela sua obrigação rotineira. O orgulhoso não colabora e sempre diz, eu já fiz o meu trabalho, eu já fiz a minha parte. Uma pessoa humilde sempre vai dizer, deve haver uma maneira melhor de fazer isso. Eu vou procurar, eu vou descobrir. A pessoa orgulhosa vai dizer, eu sempre fiz assim e não vou mudar o meu estilo, eu vou continuar desse jeito. É a famosa síndrome de Gabriela, né? A pessoa humilde compartilha sua experiência com os colegas, com os amigos, porque ele acha que todos podem e devem também aprender. O orgulhoso guarda para si, porque teme a concorrência. A pessoa humilde está sempre disposta a ouvir todas as opiniões e vai ficar para si com aquelas que ele considera as melhores. A pessoa orgulhosa não aceita crítica, porque ela é que vai sempre estar certa. Uma pessoa humilde defende as ideias que acha nobre, sem se importar de onde elas vieram, de quem são essas ideias. A pessoa orgulhosa defende sempre as suas próprias ideias, não porque acredite nelas, mas porque elas são suas, né? E assim é essa diferenciação do comportamento. Tem uma publicação de um grupo espírita, que eu não me recordo aqui agora qual é, que nos alerta com a seguinte mensagem. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso, tão volumoso? Porque ele foi humilde o suficiente para se colocar alguns centímetros abaixo de todos os rios. Ele, sabendo receber, então, ele tornou-se grande. Se ele quisesse ser o primeiro, se ele quisesse ficar acima de todos os rios, ele seria apenas uma ilha e iria viver isolado. Tem um relato, um caso, né, de um sábio que estava participando de uma expedição. Eram vários barcos que estavam fazendo pregações por aí, né? E em um dado momento, esse conjunto de pessoas que se dirigiam nessa missão, esses barcos encontram uma grande tempestade, né? O barco onde um desses sábios viajava estava mais próximo da margem, conseguiu encostar, esperou toda aquela tempestade passar e depois continuou a viagem. Mas logo que ele saiu para ir para o seu destino, ele percebeu uma outra embarcação totalmente destruída. E ao chegar mais perto, viu que aquela era a embarcação onde viajava o líder, onde viajava o grande mestre daquela expedição. E isso fez com que ele ficasse então triste, agoniado pelo fato de ter perdido aquela referência. Mas ele continua a sua viagem e até chegar ao destino para onde iam. E quando chega lá, desembarca, se dirige até o local onde eles se reuniam e, para sua surpresa, quando ele passa pela porta, ele avista lá na frente aquele mestre fazendo as suas pregações, né, transmitindo os seus ensinamentos para os outros discípulos. Ele fica assustado com aquilo e vai até lá e diz, mas mestre, como é que você conseguiu se salvar? Eu vi a sua embarcação totalmente destruída naquela tempestade. O mestre então lhe responde, depois que o barco se destruiu, no meio daquele mar turbulento, eu me agarrei a um pedaço de madeira e fiquei ali flutuando, esperando a tempestade passar, e depois eu fui resgatado. Ele aí ficou meio sem entender o que é que tinha acontecido. Disse, mas meu mestre, eu estava lá, eu percebi, as ondas eram gigantes, eram imensas. Como é que você, preso ou segurando apenas um pedaço de madeira, conseguiu se salvar no meio de toda aquela turbulência? E o mestre então lhe respondeu, cada vez que vinha uma onda mais alta, eu inclinava a minha cabeça diante delas. E assim é a atitude de um indivíduo humilde, que pode e que vai vencer. Para encerrar nossa reflexão,
Vamos trazer aqui um texto de Joana de Ângeles do livro Convite da Vida, quando ela nos faz um convite à humildade. Ela nos diz: os que são incapazes de consegui-la identificam-na como fraqueza, detestam-na, porque se sentem incapazes de possuí-la. Os fracos falseiam-lhe o significado, deturpando-lhe a soberana realidade. Ela, no entanto, fulgura e prossegue. Identifica-se pela meiguice. Com ela, o homem adquire grandeza interior. Conquistá-la é lograr a paz. Aquele que dentre vós desejar ser o maior, o mais importante, o mais amado, torne-se o melhor servidor, o mais atento, amigo, sempre vigilante para ajudar e desculpar, porque esse sim fará falta, será notado como ausente, se tornará alicerce para a construção do edifício do bem. Então, humildade é uma conquista pessoal e progressiva. E continua a nossa mentora espiritual. É sempre assim que se dá um amadurecimento moral que faz do pigmeu um gigante e do ser simples um verdadeiro herói. Que Jesus nos abençoe e que nos permita cada vez mais procurar cultivar em nossos corações todas essas grandes virtudes que Ele nos ensinou com o seu Evangelho. Vamos encerrar a nossa doutrinária de hoje, mais uma vez elevando o nosso pensamento, agradecendo novamente a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, nessa casa que sempre nos acolhe, que sempre nos permite entender, refletir sobre os ensinamentos do Evangelho. Que Jesus possa envolver os nossos corações a alegria, que essa nova semana que temos pela frente possa ser de paz, de esperança, de muita força, de muita coragem, mas sobretudo de muito amor em nossos corações. Que Jesus nos envolva em sua paz, que assim seja. Agradecendo a presença de todos, vamos encerrar a nossa doutrinária de hoje, passando agora para os nossos passes coletivos e em seguida, como sempre, aos nossos abraços. Mais uma vez, obrigado e boa noite a todos.